Daniel Mastral e Nilman. Olá, caros viajantes. Hoje gostaria de ter uma conversa mais próxima com vocês. Sente-se, acomode-se, vamos conversar. Recentemente, muito se tem comentado a respeito da morte enigmática de Daniel Mastral. Recapitulando, os boletins oficiais apontam simplesmente encerrou a própria existência. Entretanto, um público muito grande alega que, na verdade, trata-se de queima de arquivo, devido às coisas que Daniel sempre dizia em podcasts e em declarações públicas a respeito dos seus cultos em que fazia parte. Mastral sempre alegava ser um ex-satanista convertido. Entretanto, em outros depoimentos emitidos pelo mesmo, dizia que o satanismo não tem volta. No vídeo de hoje, gostaria de levar-te a uma viagem a este mundo obscuro e mostrar as semelhanças com Nilman, um youtuber aqui da plataforma, que também falava a respeito do ocultismo. A diferença é que Nilman tomou o caminho contrário. Este youtuber dizia-se cristão, casado inclusive com uma esposa cristã. Entretanto, segundo alegações, quando se separou da esposa, ele emergiu de vez no ocultismo, que já comentava há bastante tempo em seu conteúdo. É visível o declínio de Nilman. Muitos deixaram de acompanhá-lo depois que seu ocultismo tornou-se extremamente claro. É claro que os memes chamam muito mais atenção. Muitos vão lembrar-se do episódio em que Nilman viu Odin na padaria. Um velho começa a falar contigo no meio de um bar, ou de uma padaria. No caso, uma padaria. Eu tava comendo, tranquilo, na minha. Chega um velho, caolho, extremamente pálido, assim, branco. Um tipo que não é normal no Brasil, mas dava pra ver que era de uma ascendência nórdica, e começou a falar comigo de uma forma bem estranha. Eu já tinha estudado o suficiente para entender que aquilo era no mínimo algo curioso. E claro, este episódio gerou um certo tom cômico, e muitas pessoas conheceram-no por isso, tornando-se este episódio assim um meme, por assim dizer. O que gostaria de comparar na reflexão de hoje é que o ocultismo possui determinados conhecimentos ou ainda determinadas ideologias que inexoravelmente trazem consequências para a vida do indivíduo. Não só o indivíduo que não sabe como controlá-lo, mas ainda para o indivíduo que, teoricamente, sabe como controlá-lo e acaba de uma forma ou de outra sendo corrompida neste mundo. É importante relembrar que uma coisa é conhecer a respeito das filosofias, conhecimentos e religiões antigas que levaram ao ocultismo como conhecemos hoje. Outra é tentar colocá-lo em prática em sua vida cotidiana, pois, como já disse em vídeos anteriores, nem todo conhecimento foi feito para a mente humana. Nilman já disse em alegações em seus vídeos de que, se o indivíduo não souber usar a magia, ela desgraçará a vida do indivíduo. Podemos observar a decadência de muitos que pregam esta ideologia, por assim dizer. Não sei se podemos chamar de filosofia, já que a filosofia trata-se de aproximar-se da verdade, de amar a verdade. E muitas vezes o ocultismo é usado para fins egoístas do próprio usuário. Entretanto, paradoxalmente, ao tentar melhorar a própria vida, piorar a vida do próximo, ele acaba piorando a própria vida e piorando a vida das pessoas próximas a ele. Note que eu ainda não entrei no mérito da religião.
que condena a prática do ocultismo ou de conhecimentos esotéricos. Entretanto, estou apenas apontando o fim trágico que pode levar aqueles que usam esse tipo de conhecimento. Daniel Mastral e seu fim trágico, sua esposa e seu fim trágico, seu filho e seu fim trágico, Newman e a sua descensão. Note, mesmo pessoas inteligentes que usam este tipo de prática acabam por cair em desgraça e ruínas. Imaginem o nosso país, com QI médio de 83, usando esses tipos de práticas sem nem saber. O pior é que muito dessas práticas estão incrustadas no dia a dia das pessoas, sem que elas sequer percebam. Muitas práticas do satanismo e do ocultismo estão presentes em marcas, logos, propagandas que as pessoas consomem e sequer percebem. Engraçado que o demônio é enxergado em tudo, menos onde ele realmente está. De forma que um filho pode ser proibido de jogar um simples jogo de cartas, enquanto a novela, cheia de rituais, simbologias, mensagens inconscientes e até mesmo explícitas, o enaltecimento e ao mesmo tempo banalização de cenas de infidelidade, cenas de lascívia explícitas nestes roteiros, a glorificação da cultura do malandro e o enaltecimento de crimes, inclusive aquele que não pode ser mencionado, com objetivos realmente questionáveis, são assistidas como a coisa mais inocente. Enfim, a hipocrisia. Mas por que nosso país é assim? Por que recorrer a temas ocultos, a crendices, a fins místicos, ao invés de tentar resolver os problemas logicamente e racionalmente? Isto talvez seria tema para um próximo vídeo. Mais uma vez, o vazio nos chama. Avalie, comente, inscreva-se. Ajude a propagar a luz.